Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast isso aí para você. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripodi, tudo bem? Tudo certíssimo, e você, como é que Tudo você tá? ótimo, graças a Deus. Depois das férias, melhor ainda. Férias é muito bom, né? Foi para onde, meu querido? Eu acabei indo pra Disney por Pô, conta que da minha pena, filha. Você acabei vê? indo para lá. Quando a gente tem criança, os destinos começam a ficar direcionados aí. Mas Pra ir pra Disney, cara, todo mundo é criança. Exatamente. Não importa a idade. E aí conheceu o Mickey, o Pateta, Todos inclusive eles. vai estar com a gente aqui em breve, né? Na terceira temporada. Todos aí. eles. Levamos meus pais, então foi meu pai, minha mãe, minha esposa, legal. minha filha. Foi uma festa. Família inteira. Família inteira. Tá certo. Bom, Foi ótimo. Antes da gente falar da nossa convidada, vamos lembrar, né, como sempre, aos nossos telespectadores e aos ouvintes também, para que aí. você nos acompanhe nas redes sociais, que você curta esse episódio, compartilhe, deixe lá o seu comentário, é muito importante pra gente. Faça perguntas. Faça as perguntas, sugestões, estamos sempre abertos para isso, né, Camilo? Exatamente. E agora, sem mais delongas, vamos para nossa convidada de hoje? Vamos lá. Voltando de férias, com tudo. Voltamos com iniciando tudo. com o pé direito. Voltamos com tudo, Por você vai favor, ver aqui. Faça as honras. Então vamos lá. Vamos lá. Ela é jornalista e especialista em reputação organizacional e geração de valor à marca. Opa. Há 20 anos atua como executiva nas áreas de comunicação corporativa, cultura organizacional e sustentabilidade. Assessoria de imprensa, comunicação interna, employer branding, branded content, gestão de crise, ESG. Não para por aí. Eventos, Caraca. gestão da mudança e planejamento estratégico. Muitos dos pontos que a gente toca aqui, todos eles Sim. com muito conteúdo. Todos eles fazem parte do dia a dia dela. Tá? Com passagens pelo Santander, Azul Linhas Aéreas Brasileiras e mais recentemente pela Latam Airlines. Pô. Eu fiz só um resumo para não ficar muito extenso e Isso. a gente não perder tempo aqui com o esse podcast. é só o resumo, tá? né? Esse aqui é só o resumo. Então, beleza, para conversar com a gente sobre isso e um pouquinho mais, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast Carol Constantino. Super obrigada. Obrigado, Carol. Meu Deus, É é uma tudo honra. isso? Tudo isso, Prefiro tá dizer vendo? que eu sou a mãe da Marianita e da Ana Lia, mais fácil. Isso é verdade. Também, né? É bom, né? Que é tão difícil quanto ali, né? Nossa, é PhD, viu? Você diz... É verdade. Quanta coisa, né? A gente costuma falar até com os nossos entrevistados, os nossos convidados aqui, Isso. que, pô, é tanta coisa que às vezes a pessoa não tem dimensão. Porque ao longo da carreira, a trajetória, vai passando um monte de coisa e fala, meu, olha quanta coisa eu fiz, né? E tô fazendo Pois ainda. é. E com você não é diferente, né? Quanta coisa legal. Que bagagem, muito legal, né? muito legal. Muito obrigada por estar aqui, pessoal. A gente que agradece. É um Claro. grande prazer, uma honra e espero que a gente possa ter um papo bem gostoso, bem divertido aí. Ah, com certeza. E pra gente já iniciar aqui, pra gente falar de tudo isso, quando foi que começou ali a sua trajetória? Quando foi que você teve esse brilho, assim, esse estralo? Falou, pô, vou para a área da comunicação, era o que você sempre queria. Como que funcionou isso na sua trajetória, no início? Se teve link com a tua parte acadêmica, se você foi, se você se formou em Também, comunicação, né? né? Porque ali no começo de formação é sempre Exato. mais difícil, né? Então, por isso que eu sempre pergunto aqui no início. Você sabe que eu acho que muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente programa 5% delas e 95% as coisas acontecem. Vamos vir, É né? verdade. E a gente tenta planejar, e eu acho que é super importante, eu acredito muito nisso. Mas eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar com comunicação corporativa. Eu jamais imaginei que eu ia ser uma profissional de reputação corporativa. Perfeito. Nem tinham essas terminologias. Eu até eu conversava com minha mãe, com meu pai e minha mãe. Eu acho que até hoje eles não têm exatamente noção do que eu faço. É mais fácil eu falar que eu sou jornalista Que e é super normal, isso. Porque até toda É a verdade. definição, eu mesma não tinha quando eu entrei nesse mundo. Então, foi uma coisa muito interessante. Então, eu comecei como jornalista. Acho que eu volto um pouquinho. Minha ideia é o seguinte. Eu estava na escola e eu sempre gostei de comunicação, porque eu sempre gostei da relação eu sempre gostei de estudos de percepção. Então, eu sempre achei muito interessante como a gente percebe o mundo. É verdade. E aí, por isso, eu tinha interesses variados em como que a gente se relacionava com a questão de religiosidade, a questão de arte, a questão de música. E a comunicação era muito fascinante, porque quando você estuda o processo básico da comunicação, é infinitamente complexo. Quando você faz uma mensagem, você espera, né? Como que o outro vai entender aquela mensagem? Aquela brincadeira de criança que a gente fazia, o telefone sem fio. Sim. Sim, sem dúvida. É uma coisa super... Então, eu sempre achei interessante. E aí, na hora que eu fui prestar o vestibular, eu optei por fazer jornalismo, porque eu sempre... tem uma coisa pessoal...
eu tenho como principal objetivo de vida evolução. Eu busco evoluir em tudo aquilo que eu faço. Bem legal. Então, eu procuro ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. Claro. Então, eu vi no jornalismo uma possibilidade de eu atuar numa profissão e eu achava que o jornalismo poderia abrir e ajudar outros, porque ele é uma profissão que tem um cunho social, de levar informação, de levar notícia, que pode trazer mudanças. Então, eu sempre tinha aquela verve de mudar, né? E que depois a gente brinca um pouco, fala assim, quando eu tinha 17 anos, eu pensava em mudar o mundo. Né? Então, era um pouco disso que eu tinha e eu queria. Então, meu objetivo era, eu vou ser jornalista de redação, vou trabalhar em jornal impresso ou em revista, porque é lá que eu vou fazer as conexões, vou fazer as proposições, conhecer as pessoas para poder ajudar. E fui seguindo esse caminho. Mas aí o que acontece? Então, estudei a minha vida inteira para entrar na USP. Tá. Acho que muita gente pensa e faz isso, Sim, né? sim, Lê, claro. faz tal. Só que no último ano que eu ia prestar o vestibular, meus pais se separaram e minha mãe foi morar no interior de São Paulo, numa cidade chamada Tanabi. Tanabi. Você conhece? Conheço Tanabi. Não acredito. Você e minha família conhecem. Sério? Que legal. Inclusive, uma parte da minha família mora em Votuporanga. Eu estudei em Votuporanga. Olá, Parou aí. Peraí. Unifev. Parou. Parou. Você estudou na Unifev? Não. Que isso? Quase. Mas você conhece? Conheço. Mas... Claro, era de lá. Sim, inclusive foi lá esse ano. Tava em Votuporanga esse ano. Estudei na Unifev meu primeiro ano lá. Caramba, Que bacana. olha só, comi cara. o lanche da padoca ali na frente. Enfim, várias Pô, coisas que legal. ali. Matriz ali. Matriz, tudo... tal. Bom, o Carnaval a gente não fala, mas o resto... esse. verdade. E aí, o que aconteceu? Minha família é lá da região de Tanabi. Tá. E minha mãe saiu de casa. E ela resolveu ir morar lá. Como era o último ano, eu estava no terceiro colegial. Meu irmão estava na antiga 8ª série, né? Que hoje é o 9º ano. Sim. Meus pais falaram, vocês vão ficar aqui Pra terminar a escola. Claro. E depois vocês vão morar lá. Então, eu não tive opção. Eu estudei a minha vida inteira. No ano que eu ia fazer o vestibular, eu ia ter que começar minha faculdade no interior. E aí, aquilo me deu assim... Uma sacudida, né? Uma sacudida. Mas eu fui, né? Eu fui de boa, assim. Eu precisava apoiar minha mãe, meu pai nesse Claro, momento que tava, importante, claro. Né? E eu fiz o vestibular, sabe, Aí eu falei, eu estudei a minha vida inteira, eu vou fazer. Eu passei. E eu acho que eu me boicotei na segunda fase só pra não ter o desespero de falar, mãe, passei na USP. Eu não estudei. Passei na primeira fase sem estudar. E aí chegou na segunda fase, eu comecei a dar uma zoada, assim, pra eu mesmo não ir. Eu tenho consciência clara isso hoje, sabe? Mas fui. E aí entrei na Unifev com a minha nota do Enem. Entrei lá e fui. Só. Tá. E Votuporanga de Tanabi fica a 30 quilômetros, era Sim, meia hora, pertíssimo, rapidinho. Pertinho. E foi um ano muito bom da minha vida. Apesar de ter vindo em algo que eu fiquei 12 anos da vida estudando para uma coisa, com objetivo. De repente, no ano que eu ia fazer, aquilo mudou completamente. E aí, eu acabo indo. E foi um ano muito bacana, onde eu tive, assim, viver no interior. É muito bom. Eu sempre fui uma pessoa, assim, mais caseira, Sim, de natureza. Então, gostei muito disso. E fiquei por lá. Foi muito bom. Apoiei minha mãe. E vivi um ano muito bacana. Então, eu estudava lá. Então, eu entrei em jornalismo. Tive excelentes professores. Excelentes professores. Olha, eu não sei se eles vão ouvir aí eu falar, mas assim, tem aulas que eu me lembro até hoje. Você vê que Legal. bacana. Eu tinha um professor de português, o Bogas, sei se o Bogas tá por aí, que ele era assim maravilhoso, ele me ensinou muitas coisas. A Fernanda, a Ana Paula Teixeira, era um pessoal que tinha assim uma formação incrível. E eu me apaixonei e falei, nossa, é isso mesmo. Eu tive a certeza da escolha, porque com 17 anos... Esse é um momento delicado, né? É difícil saber, não é? E eu falei, não, é isso que eu quero. quero, e vamos lá, tal. Então, eu mudei de faculdade, mudei de cidade, de amigos e tudo mais. Só que o que aconteceu? Logo que eu tava lá, no finalzinho do ano, mais ou menos, eu recebi um convite da minha mentora, assim, a pessoa que eu decidi... Por que eu decidi ser jornalista? Né? Existe uma pessoa que me inspirou a escolher este caminho dentro daqueles propósitos que eu falei no início. Claro. O nome dela é Regina Pitocha. Rê, beijo pra você. Ela
foi editora do Jornal da Tarde, no Estadão. Então, eu sou muito amiga do sobrinho dela, nós estudamos juntos. Então, a gente ia na escola, a gente ia fazer nossos trabalhos na redação do Estadão. Ó, que chique. Pesquisar. Olha lá, meu. Pesquisar no acervo do Estadão. É que hoje o pessoal já leva, não tinha internet, então você ia lá. Não dá tanto valor pra isso. Exato, né? eu ia lá. O trabalho ia pra biblioteca direto. Era a biblioteca que eu tinha também, mas às vezes a gente ia lá no acervo do Estadão. Então, ela ia lá, eu fui algumas vezes com ele fazer trabalho lá, e aí, obviamente, eu via aquele mundo da redação, dela fechando o jornal, e o jornal era impresso ainda ali, então a redação e a gráfica ficavam no mesmo prédio, ali na Marginal, ali. Sim. Mas era tudo junto, então eu via aqueles folhões, aquelas coisas, tal, vindo. E aquilo foi encantador. E ela é uma excelente jornalista, uma profissional, assim, que eu admiro imensamente e como pessoa também. Então, eu tinha nela assim, uma grande referência. Pois eis que toca meu telefone e ela fala, olha, eu estou trabalhando no Santander. Você gostaria de vir trabalhar aqui comigo? Aí eu falei, meu Deus, a honra de trabalhar com a pessoa que me inspirou a seguir a carreira de jornalista. Sem dúvida. Eu falei, bom, quando que eu começo? É em janeiro. Então, pego e falei, mãe... Já tô indo. Eu vou trabalhar com ela, era um estágio, né? E eu acho que são coisas bem interessantes pra gente ver. Imagina, eu tinha me mudado, eu trabalhava no comércio da cidade... De dia, estudava de noite. Claro. Na época, o salário mínimo era R$240. Como eu falava inglês, meu chefe me deu R$300 por mês. Diferencial. Porque eu atendia inglês, né? Ali. Legal. Foi ótimo. A faculdade custava R$414, eu me lembro até hoje. Então, eu ficava devendo 114 todo mês na faculdade. E então eu precisava. E aí o estágio, claro, quanto é? Na época era uma bolsa de 900 paus. Gente, R$900 na época. Muito imagina, só que assim, sem pouco pra faculdade, ganhando 300, né? Já devendo. Então, trabalhar com a mentora. Pô, olha com a mentora, tal. Eu falei, eu tô indo então. E aí foi um momento muito especial, porque eu tinha 18 anos, eu estava emancipada financeiramente, porque ao conseguir trabalhar aqui, eu consegui me sustentar financeiramente. Meus pais falaram, filha, tá por ti agora que tu tá por mim. Então, eu não só consegui ser independentemente financeira, como eu fui morar... a minha avó morava aqui em São Paulo, eu sempre morei com ela, eu voltei a morar com ela, então foi um período muito legal de morar com ela. Mas eu fui arrimo de família. Então, começou assim, no momento que eu era a pessoa que mais ganhava, que tinha a possibilidade de ajudar meus pais, né? Meu pai desempregado, minha mãe também, numa separação, casamento e tal. Então, eu pude, com o dinheiro do estágio, eu pagava a minha faculdade, meu transporte, ajudava a minha mãe. Então, assim, foi uma coisa... E isso da parte da família. Mas a parte profissional foi um momento, assim, que eu entrei. Entrei pro mundo corporativo e aí eu fui... Aí, assim, quando a Regina me falou, eu falei, mas você tá no Estadão? Não, eu tô no Santander fazendo comunicação corporativa. Eu falei, muito bem. O que seria a comunicação corporativa? Pois é. Como é que foi essa chegada e essa transição? Porque imagina, né? Porque na faculdade de jornalismo não se falava nem existia, isso. Não existia essa ideia, né? E isso, eu tô falando, eu me formei em 2006, aquele ano era 2003. Então, imagina, as coisas... nem se falava sobre isso. Acho que talvez o curso que mais aproximava-se dessa questão de comunicação corporativa é relações públicas, mas ele é diferente um pouco. Então, eu me lembro que eu saí correndo para fazer um cursinho rápido no Senac, lá em Votuporanga. Olha só. De assessoria de imprensa, Que porque legal. ela era diretora de comunicação e ela era responsável por comunicação interna e externa do banco. Perfeito. Então, eu ia trabalhar com estas duas áreas. Então, eu tinha que entender um pouco do que era isso. Com certeza. E aí, fiz um curso rápido, cheguei lá, mas cruazinha de tudo, né? Entrando ali assim, né? E eu foi assim, lá no centro, eu trabalhava ali na João Brícola, lá na Torre do Banespa, né? Giovanni Dias, que era lá.
E foi muito bom. Eu tive, assim, professores e colegas de trabalho assim, maravilhosos com que eu aprendi. Então, a Regina, eu trabalhei, na época, o vice-presidente era o Miguel Jorge, que foi ministro do desenvolvimento do primeiro governo. Então, e ele, sempre por muito tempo, ele foi... ele é um grande jornalista, também foi do Estadão, da antiga guarda, da velha guarda do Estadão. Então, quem ele trouxe para compor aquele departamento de comunicação do Santander era muitas pessoas que trabalharam com ele no Grupo Estado. Sim. Então, assim, eu tive Eduardo Araia, Hugo Almeida, uma galera, a Regina, o Arquimedes, a Alessandra, o Evandro, uma série de pessoas muito boas que me ensinaram, não só o ofício do jornalismo. Sim, porque imagina, tinha, né, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu não sabia nada, não fazia nada. E não só me ensinaram melhor o ofício do jornalismo, porque você escrevia comunicação corporativa, então o que eu fazia lá? Então tinha a parte da assessoria de imprensa e tinha a comunicação interna. Tá. Toda a linguagem que rege as duas áreas é a linguagem jornalística. Então, por isso que tinha que ser um jornalista para poder fazer. Então, você escreve textos jornalísticos. Perfeito. E aí, obviamente, você adapta para o interno e externo. Mas, então, toda essa composição do texto jornalístico eu estava aprendendo a fazer. Né? Eu não sabia fazer e tal. Então, eles foram me ensinando aquilo. Imagina, com a experiência de quem trabalhou no Estadão. Tipo, fechava a Regina... editora do Jornal da Tarde, né? Fechava o seu dinheiro, o caderno que ela montou de economia lá. Então, ela me ensinava muito. Como também me ensinaram o ofício da comunicação corporativa, que era o qual é efetivamente a função que eu estava lá fazendo. Sim, claro. Então, escola, hein? Foi uma escola. E foi aí que eu descobri que a minha profissão de jornalista, ela podia ser muito mais ampla do que eu achava. Sim, que você pensava ali, né? E ajudar muito mais do que você imaginava, né? Exato. Então, aí eu fico pensando, eu voltava assim, né? Então, aquele propósito de eu fazer, de eu ir para a redação, começou a me... Eu fiquei um pouco na dúvida se eu deveria seguir isso, mas acontece que foi muito encantador aquele mundo para mim. Porque a hora que eu entrei no banco, vi como é que era, o que me chamou mais atenção era a estratégia. Toda aquela comunicação, ela tinha um motivo, ela tinha um porquê. Cada palavra era pensada, era como se fosse um poema, sabe? Sim. Aquela coisa, você pensa, você tem uma estratégia, você tem uma intenção. E não só na parte daqui para lá, mas do que vinha de fora e que você tinha que trabalhar ali, quando eu falo de fora, na casa da imprensa, o que vinha da imprensa, mas internamente, o que vinha do público interno, que dos funcionários, você tinha que lidar com demanda. E eu comecei a ver que a comunicação era muito maior do que eu achava e tinha noção. Eu comecei a descobrir que a comunicação era, de fato, aquela conexão, aquela percepção, qual eu, desde menina, sempre tive esse interesse. E eu comecei a ver ali uma série de oportunidades de lidar com isso, de trabalhar com isso, de ver como isso funcionava. Só sei que logo no primeiro ano, né, que eu comecei a trabalhar lá no Santander, como ficava ali no centro, e eu ficava naquela dúvida se eu ia... Mas, poxa, eu quis estudar a vida inteira para entrar na USP, não entrei. Eu quis ser jornalista de redação. E agora eu tô nesse mundo que eu tô super encantada. Será que eu vou, não vou? Aí sabe o que eu fiz? Eu saía... Eu vou contar isso agora. Eu saía na hora do almoço, por muitas vezes. Eu saía ali e no final da rua era a associação comercial que ficava ali. Sim, verdade. E antes tinha o Diário do Comércio. Quem era o editor do Diário do Comércio era o Moisés Rabinovich, correspondente de guerra, Rabino querido. Eu fui lá com a cara, falei, olha, eu sou estudante de jornalismo, eu quero entender, eu nunca trabalhei na redação, eu sempre quis, posso ver como é? Porque eu entrei aqui no mundo, eu adorei, eu quero ver como é que é uma redação. O outro lado, né? Claro. E eu ia lá, Total direito. Participava das reuniões de pauta regadas a balinhas que eles faziam lá, dos fechamentos. E aí eu vi, e foi uma experiência ótima. E aí eu tive, assim, como... Às vezes eles deixavam eu escrever um textinho, alguma coisa, mas eu não podia assinar, não podia fazer nada, claro. né? Então, e aí eu olhei, e agora? O que eu faço? E aí eu optei, assim, eu gostei muito, mas eu fiquei encantada, porque eu vi na comunicação corporativa possibilidades muito
eu falei, meu, tem um mundo de inteiro alto que eu quero impacto, né? De explorar. alta... E eu gostei muito daquilo, eu vou seguir para isso. Uhum. E aí eu comecei eu fui fazendo a faculdade, fui trabalhando, fui aprendendo, fiz. E já vi que eu ia ter que complementar minha formação acadêmica, né? Então, eu ia terminar o jornalismo e eu ia ter que fazer alguma coisa em relações públicas. E aí é que a USP apareceu na minha vida. Você vê. Voltou. Foi lá que eu as coisas pude fazer uma né? pós-graduação, lá onde eu fiz em Gestão Estratégica da Comunicação e Relações Públicas. Tive aula com os professores que eu li os livros, então aquela outra coisa fantástica, né? Empolga, né? E aí eu fui vendo, eu fui vendo que eu precisava complementar. Para trabalhar em empresa, eu tinha que saber... Então, o jornalismo me ensinou onde eu aplicava as questões do jornalismo na comunicação corporativa, na questão do texto jornalístico, do entendimento da imprensa, do funcionamento da imprensa, né, em como você fazer aquela notícia se conectar, aquela informação se conectar. Eu usava isso que eu aprendi no jornalismo dentro ali. Mas para trabalhar na comunicação corporativa, eu precisava de mais. Eu precisava... As relações públicas, quando eu fui fazer o complemento, ele me ajudou a entender um pouco mais da empresa e dos públicos, e da importância da comunicação com os públicos. Então, relações públicas ajuda você a desenhar estratégias de comunicação para os públicos específicos. Então, os famosos stakeholders. Então, você começa a olhar a empresa e os públicos, e aí com isso você consegue direcionar o tipo de comunicação, linguagem, objetivo, etc. Então, eu fui lá e fiz a formação em relações públicas. Na USP. Na USP. E aí foi assim, um orgulho. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, você não sabe, eu esperei a minha vida inteira para estar aqui. Sim. E aí eu até falo assim para os jovens aí que às vezes sonham com uma coisa e em algum momento acontece, não existe que em algum momento dá, sabe? Lógico, e tipo, eu não me... O mundo dá volta. Dá. Né? E aí eu fiz, então eu fiz em relações públicas, depois eu entendi que também para trabalhar com comunicação corporativa, e aí já ampliando um pouco o conceito de comunicação corporativa para reputação. Perfeito. Você também precisa ter uma coisa que é fundamental, que é a visão do negócio. E aí eu fui estudar administração. Então eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa que trabalha reputação nas empresas. Eu preciso entender como a empresa funciona. Então eu fui estudar administração e depois eu fiz uma outra em gestão de negócios para entender, para eu poder sentar numa mesa com o pessoal da auditoria e saber o que eles estão falando. Rasamente, claro. Mas entender e que passo que eles estão, né? De eu conseguir ler um balanço. Porque eu tinha que fazer uma coletiva de apresentação de resultados financeiros. Como é que eu conseguia fazer? Eu trabalhava num banco. Claro. Né? Então, você tinha uma série de coisas. Movimento muito importante no banco, né? Exato. Então, e qualquer empresa que tem capital aberto, você faz esse tipo de coisa. Então, vai fazendo. E ainda tem outras que eu ainda faria, né? Eu não fiz ainda, mas eu ainda... Gestão de projetos, depois eu fui fazer uma de sustentabilidade. Então, as coisas vão vindo conforme você vai sentindo a necessidade... Compondo, né? Vai agregando, né? De ter uma instrução acadêmica que complemente o que você está vendo no ofício. E aí, muitas vezes... E aí, minha carreira começou. A carreira começou lá no banco, nessas duas áreas. E depois, eu fui para outros lugares que eu jamais imaginei que eu fosse também. Que foram acontecendo, obviamente, né? Exatamente. E é muito bom, engraçado ver isso, né, Camilo? Como a gente vai se adaptando ao longo da carreira. É muito engraçado como ela fala, né? Pô, comecei no jornalismo, me encantei, fui fazer ali, depois busquei especialização em outra área, fui fazendo para se complementar e no fim, né? E até uma pergunta já, né, agora já fazendo o elo do outro lado, né? Depois de tudo isso, de todas essas empresas que você passou, como que você enxerga a importância de tudo isso que você fez lá no início? Porque às vezes muitas pessoas acabam confundindo, né, cara? Pô, aquela questão do querer e às vezes fecha um pouco a cabeça. Pô, então só vou continuar nisso e aí não experimenta, não tenta, não se arrisca em abrir um pouco o leque e depois voltar para a curva. Conhecimentos. Exato, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, porque quando a gente fala de comunicação, né, e cada vez mais nesses tempos atuais, com um fluxo de informações, saindo cada vez mais veículos, a comunicação ela vai ganhando outros significados, e aí se você também não consegue ou não tem o conhecimento de entender que ela sim se espalha, mas também tem aí os seus canais, suas vertentes bem desenhadas e acaba complementando uma a outra, né? Então eu queria te perguntar isso, qual foi a importância de você ter feito isso no começo e hoje,
você já tem essa bagagem, tem esse entendimento e como isso te ajuda também nas ações atuais também. Eu acho que a flexibilidade é um ponto fundamental na nossa vida, né? E não ser rígido com tudo. Eu acredito muito num planejamento, por exemplo, eu sou defensor árduo de um planejamento estratégico, mas eu não gosto de nada em caixa e nada preto no branco, né? Eu me lembro que quando eu fui estudar escola da administração clássica, você fazia planejamento estratégico. Bom, o Camilo sabe melhor disso que eu, né? Cabe 5 anos de planejamento. Difícil, um plano de 5 anos. Você faz um plano, né, assim, com coisas um pouco mais, mas a gente sabe, a velocidade das coisas muda. Então, para o próprio planejamento de 5 anos, você está vendo diariamente ele. E, de repente, quando você passa o primeiro ano, você olha, você já viu que o planejamento de 5 que você fez, você já vai ter que mudar algumas coisas, né? Então, eu acho que a flexibilidade, a possibilidade de você estar aberto a ver as coisas eu acho que é uma das maiores competências que a gente pode desenvolver para tudo na vida, porque isso é o que eu acredito. Aí volto à primeira fala que eu falei. Qual é o meu objetivo de vida? Evoluir. Perfeito. E a evolução depende do quanto eu aprendo, né? E esse aprender, ele é tanto do conhecimento formal como da sabedoria, né? O aprendizado ao longo do tempo que te traz isso. Para você aprender, você tem que treinar a sua capacidade de olhar, de ouvir, de ver o que está e a sua desafiar o nosso movimento assim, de querer ficar no mesmo lugar, porque é confortável, né? Desafiar o nosso conforto, a nossa segurança para experimentar ou quebrar os nossos próprios modelos mentais que foram construídos por nós ou incutidos pelas nossas relações familiares, enfim. Então, eu procurei muito fazer isso e ainda faço. Não é algo que é assim, eu conto assim, parece que foi muito... Mas não é tão simples, porque envolvia decisões, investimento, tempo, e algumas coisas... Então, eu usei mais do que outras. Aí você fala, Carol, você se arrepende? Não. Mas são decisões e escolhas. Então, eu acho que esse movimento, você estar aberto, é sempre importante. Agora, o que você não pode perder? É o foco daquilo que você... Então, por que eu fui fazer isso? Porque eu fui estudar essas outras áreas do conhecimento, porque foi o meu trabalho que foi eu, ao trabalhar, fui vendo no dia a dia certos gaps que eu tinha que eu falava, acho que eu preciso entender um pouco melhor isso. E aí eu fui estudar. Mas eu acho que, assim... E eu fui estudar para entender por quê. Porque eu vou falar da comunicação. Porque a comunicação... Ela é uma área transversal. Ela é uma área que ela é, assim, o coração da onde ela está. Tô falando de uma pessoa que é apaixonada, vocês já perceberam. Não, mas a cada dia a gente percebe mais isso, Carol. Da importância e desse trabalho cross da comunicação. Ela perpassa por todas as áreas. Né? E esse espaço que ela ganha, Camilo, ela tá ganhando por quê? Porque eu acredito que cada vez mais as empresas estão vendo que não se trata mais da questão operacional de você ter um departamento de comunicação que faz as comunicações da empresa. Começa a perceber justamente essa associação da comunicação com a reputação, com a marca. E que isso traz muito valor, inclusive financeiro. E essa área de comunicação, ela passa a ter um papel, não é uma área de apoio. Ela passa a ter um papel central nas decisões da empresa. Sem dúvida. Só que para ela ter esta atuação, ela tem que ser um board member, entende? Então, ela tem que ser... Então, quem é o diretor de comunicação, head de comunicação, enfim, quem está nesta cadeira, ele tem o papel não só de fazer a comunicação, mas como ele tem a responsabilidade, a maior, assim, tá sempre implícito no job description dessa área, a reputação de todos. Claro. Mas essa área, ela é a área que canaliza, que organiza, que ajuda. Como tem isso,
ela precisa estar no centro das decisões do negócio. Certo? Porque ela vai construir algo em cima de um plano de negócio. Claro. E não do que alguém fala, faz aí uma comunicação assim, faz isso daqui, eu quero isso, né? Então, ela é a expressão da visão estratégica do negócio. Então, a pessoa que senta nessa cadeira, o profissional que senta nessa cadeira, precisa entender de negócio. Com certeza. Então, ela tem que entender de uma empresa, como a empresa funciona, aí ela precisa entender depois as características específicas da indústria, do setor que ela está trabalhando, assim como ela precisa entender da comunicação. Então, é uma profissão, é uma atuação, é por isso que eu sou apaixonada por ela, porque ela me permite, me desenvolver, ela me permite conhecer tantas coisas novas, Sem poder dúvida. relacionar. Eu acho que o grande segredo disso são as conexões que a comunicação permite fazer. As relações que a comunicação permite fazer. Porque para eu poder fazer melhor o meu trabalho, digamos assim, o meu ofício, eu preciso ter esse conhecimento, essa relação. Sim. Então, é uma consequência. É a consequência da sua atuação e dessa visão que eu acredito que é a essência do comunicador, que do profissional de reputação, né? Que ele vai além. Quem gerencia, quem lidera, gere esta questão da reputação é uma pessoa central na empresa. Tem que ter a visão. E ela precisa entender para falar para entender minimamente, ou né, ter essa visão estruturada do negócio. Porque aí o resto a gente vai personalizando. Vai mudando, né? E, Carol, como foi a tua sequência após Santander? Porque o Santander te deu tanta abertura de portas e leques e oportunidades. Então, você viu um mundo muito maior do que o jornalismo, né? E tudo que está envolvendo ali, conectado ao jornalismo, a questão, né, da comunicação interna, externa e tal. Reputação também. Como foi sair do Santander e seguir para outros desafios? Como foi essa sequência de evolução profissional? Eu fiquei 6 anos no Santander. Nesses 6 anos, acho que foi o grande encanto, que foi o seu primeiro emprego. O que eu aprendi lá? Mundo corporativo, comunicação corporativa, aprendi a parte técnica do meu trabalho, aprendi um pouco dessas experiências que eu falei, vivi fusões e IPO. Então, eu já abri... Assim, eu fiz 6 anos, assim, já vivendo um pouco dessa história, né? Fiz fusão com a Santander, depois com o Real, completamente diferentes. Eu entrei com a fusão do Banespa, onde o Santander entrou no Brasil através da compra do Banespa, né? Por meio da compra do Banespa. E depois, o Santander comprou o Banco Real e foi uma coisa bem interessante, porque normalmente, a empresa que compra... o corpo executivo fica da empresa que compra. E o CEO... Na compra, ficou o Fábio Barbosa, que era o CEO do Real. E toda a linha sucessória ficou do Real. Então, foi muito interessante, porque eu fazia parte da empresa que comprou, mas era liderada pela empresa comprada. Então, foi uma coisa muito interessante, né? Em termos de cultura, de riqueza, enfim. Então, eu passei por isso. E o banco me trouxe, acho que essas lições de mundo corporativo, do ofício mesmo, de aprender tecnicamente o que eu fazia. Mas... tem uma coisa que eu acho que o banco me trouxe que para mim foi a melhor coisa, que é assim, a economia de um país passa por um banco. Então, eu tive a oportunidade, então, em comunicação, eu passo por todas as áreas da empresa, ok? Sim. Num banco, eu passo por todos os segmentos da economia. Então, veja que riqueza que é se você consegue olhar, prestar atenção e aproveitar o máximo de onde você está. E eu tinha a oportunidade de ler os relatórios dos analistas de research, que são aqueles analistas que fazem a avaliação das empresas, né? Para os acionistas, etc. E aí tinha lá um analista de aviação. E eu lia lá os relatórios falando como é que estava e tal. E na época, a indústria que vivia... um duopólio, era a TAM, a antiga TAM, e a Gol. E aí eu me lembro claramente de ver assim, rumores ainda, de que David Neeleman é um dos maiores
executivos de aviação do mundo iria abrir uma companhia aérea aqui no Brasil. E eu li, assim, e vi o que a TAM falou na época, o que a Gol falou, olhando ali. Não acreditaram. Não, assim, assim... Não acreditar, cada um tem 50%? É o mercado brasileiro. Eu falo assim, acho que quem abre uma companhia aérea aqui no Brasil é só louco mesmo. Porque é muito difícil, é um negócio muito difícil. A operação é complexa, muito complicado. Mas aí, mas não era qualquer pessoa, era o David, que vinha. E, enfim, eu tava lendo lá e li. Nisso, meandros da vida, uma querida colega que foi uma professora de faculdade, uma grande amiga, trabalhava, ela tem uma empresa que fazia assessoria de imprensa para o setor de turismo e aviação. Ela sempre foi especializada nisso, legal. A Marcela. Bacana. Ela me ligou, e tá aí o David veio e falou que queria abrir e tal, então já começou aqueles rumores de que abriria. E a Marcela foi chamada por eles. Como ela era uma assessoria que tinha experiência em setor aéreo no Brasil, eles contrataram a agência dela para ajudar no lançamento, início, né? E aí ela me ligou, falou, olha, estou fazendo um projeto, estou trabalhando aqui com uma empresa que é uma empresa nova e eles estão procurando alguém para a área aqui e eu queria indicar você. Aí eu falei, vamos lá, vamos ver. 9 fora a empresa nasceu, foi um sucesso e tal, verdade. E eles me chamaram. E aí, foi aí que minha história... Aí eu saio do Santander e fico os meus últimos 13 anos no setor da aviação. Então, eu saio do setor financeiro. E aí eu vou para um outro setor muito divertido e animado, que é o setor aéreo. Mas para fazer uma coisa muito especial, que era abrir o departamento de comunicação da empresa. Porque a empresa estava nascendo, né? Começou do zero, né? Do zero. Numa empresa que estava nascendo. Então, eram as duas coisas. Porque às vezes a gente tem oportunidade, né? Alguém te fala assim, olha, tô querendo ou montar uma área, ou tô querendo repaginar, preciso montar, quero... Muito legal, já acho esses desafios sensacionais. Mas você fazer isso ao mesmo tempo que tá criando o RH, que tá criando... o desafio dobra. Né? Tá lá, então você vai. E aí me chamaram, e eu acabei entrando. Aí depois a Marcela saiu, e eu acabei... E a ideia era, Carol... a gente quer construir o departamento de comunicação aqui. Vou começar a comunicação interna e externa. Perfeito. E aí, eu acho que vale muito a pena assim, falar do David um pouco, de como ele me trouxe, como foi essa chegada ali. Por quê? Porque a oportunidade... Então, às vezes você chega... Camilo, vamos lá fazer uma área. Você fala assim, puxa, eu tenho uma ideia. Mas será que eles vão deixar eu fazer como eu acho? Né? Você não sabia, assim, você fica assim, cheia de... Qual a abertura que eu vou ter, né? Exatamente. Autonomia e tal. E eu tinha algumas... Assim, eu tenho alguns princípios que eu acho que de uma boa... O que uma boa área de comunicação corporativa tem que ter? O que ela precisa seguir? Conto ou não conto? Por favor. Por favor. Eu acredito em umas coisas. A comunicação corporativa, ela tem que ter planejamento, tá? E relacionamento. E visão do negócio, como eu falei. Bom, são esses 3 pontos que, para mim, é a base de qualquer comunicação corporativa. Então, é você ter planejamento com mensuração, resultado, database, data-driven, tá? Claro. Relacionamento com stakeholders. Né? Então, eu saio da empresa, mas eu levo os relacionamentos. Quem tem os relacionamentos é você. Você que faz. E a visão do negócio, essa atuação, como eu falei, sobre o negócio. Esse é o tripé que eu levo para onde eu vou trabalhar, porque eu acredito nisso. É a essência daquilo que eu acredito. Sim. E aí, na Azul não foi diferente. Eu fui levar isso. Eu falei, mas e agora? Será que ele vai topar? E aí, quando eu fui conhecer o David, primeira vez que eu fui conhecer o David, ele falou assim, você trabalhar aqui com a gente. Ele é brasileiro, só um parente. Ele é brasileiro, mas ele mora muitos anos no Brasil, então ele tem esse sotaque meio brasicano, né? Ele falou, você vai trabalhar conosco aqui? Sou eu, David. Tá. Bom, eu tô começando a área, eu quero estruturar, tenho algumas ideias aqui, mas eu queria te ouvir. O que você espera dessa área? Carol, eu espero muito simples, assim. Eu quero
só 2 coisas. Eu quero que... A primeira coisa que eu quero é que você saiba muito bem o que você está fazendo com objetividade e prática. Planejamento. Sim. Beleza, tá dentro. Né? Tá lá, Sim. beleza? E você amar aviação? Eu falei, olha, eu tô entrando agora, mas eu acho sensacional. Acho isso é bom. Tem que ter paixão. Então gosta, olha, bom. ok. Então eu já falei, bom, Check. isso vai jogar na visão ali, né? E outra coisa que você tem que ter é que eu quero saber o nome do cachorro dos jornalistas, entendeu? Eu quero saber até qual era o sangue deles, o tipo de sangue deles, eu quero saber tudo. Relacionamento. Mas eu quase beijei o David ali. Por quê? É isso. Porque sem ele saber... Ele usou as palavras dele, mas ele tocou nos 3 pontos que você... eu vi que aquilo que eu achava que era uma linha importante de seguir a comunicação era o que o dono da empresa queria. Claro. E, obviamente, ele era o dono. Mas eu tinha o meu mentor ali, meu chefe, que é o Panda. Que foi também foi uma oportunidade que a vida me deu de trabalhar com uma pessoa incrível. E que, além de ser uma pessoa incrível, é um dos maiores conhecedores do setor de aviação do Brasil e do mundo. É um cara aficionado por isso. Então, eu aprendi muito com ele. Sem dúvida. De comunicação e de aviação. E foi ele que me contratou. Então, quando eu tive essa conversa com o David... E, obviamente, eu só fui falar com o David depois que eu conversei com ele. E ele simplesmente chegou pra mim e falou assim... Eu acho você ótimo, incrível. Eu falei, mas você nem trabalhou comigo. Não, mas eu acho você ótimo, incrível. Faz o que você acha que tem que fazer. O Panda sempre foi, assim, esse tipo de pessoa. Quando ele gostava, ele olhava e falava assim... Camilo, você é a pessoa que tá pra fazer aqui? Faz. Você não é o expert desse negócio? Faz. Então, eu tinha um líder que me deu carta branca e me apoiava incondicionalmente para fazer o que eu achava que eu tinha que fazer e me ensinou muito. E eu tinha o fundador, o dono, que foi presidente, CEO, então ele também estava no dia a dia ali, que essencialmente acreditava nas mesmas coisas que eu. Qual é a combinação disso no universo de empresas que a gente vive hoje? Eu falo que eu fui muito afortunada. Não é Com tão certeza. simples. Porque claro. muitas vezes você entra num lugar que você não Tem consegue ter. desalinhamento, Né? Você passa, às vezes, 2, 3 anos sem ser numa área para convencer aquele seu... para convencer o seu próprio líder direto de... Olha, a comunicação a gente faz assim. Não, mas aqui é assim. Sempre foi assim. É a Gabriela, né? Sempre foi assim, aqui vai ser... Exato. Perfeito. E aí, minha história começa na Azul. E aí, entra lá para desenvolver o departamento, baseado nesse tripé que eu levei e levo para todo lugar que eu vou até hoje. Montamos ali, então, enquanto eu montava a área, eu estava montando lá hangar. Foi muito legal, assim, ver essas coisas. E passei 10 anos, né? Então, eu sou considero fundadora da Azul. E eu acho que é uma experiência muito legal é que quem começa uma empresa do zero, a gente acaba se sentindo um pouco dono dessa empresa. Lógico, tem esse sem sentimento, dúvidas. né? O escritório era em São Paulo ou era... Era em Alphaville. Contar pra vocês. Você sabe onde foi o primeiro? A primeira sede da Azul foi na casa do Panda. Tá. Depois ele conta essa história, eu chamo ele pra vocês virem que ele é uma pessoa ótima. Foi na casa do Panda. Mas depois dessa fase, que foi quando eu já entrei, a Azul alugava o estúdio do Gugu. Olha que bacana. Da banheira do Gugu, tá ligado? Onde fazia a banheira do Gugu. Olha aí. Era dele, né? Fazia lá a gravação. Antes de ser lá no SBT, lá na Anguera. Eles tinham aquele estúdio em Alphaville, né? Só que aquele estúdio era do Gugu. Então, o David alugava... Então, quando a gente encontrava o Gugu no estacionamento lá, uma coisa sensacional. O Gugu ia lá, assim, a gente viu o Gugu. Era muito bom. No estacionamento da Azul tinha Gugu e capivaras, porque era do lado do rio, assim, então as capivaras entravam, era sensacional. Então, você ia abrir a porta do seu carro, tinha uma capivara embaixo do carro. Era coisas que a gente contava aí. Ficou lá por um tempo.
Depois, quando ela cresceu, hoje ela fica ali em Alphaville ainda, mas ali naquele prédio, lá na Castelo, assim, tem um conjunto assim. Perto Logo, do shopping ali. perto do shopping em Tamboré, exatamente, onde tem lá um... Com a banheira do Gugu. A banheira do Gugu não deu, né? Porque a gente usou aquele espaço onde era o estúdio. Até hoje... Bom, quando eu trabalhava lá, e já era Azul, a parte onde tinha os simuladores de voo... era dentro do estúdio, tinha as mesas, tinha lá os estúdios de mesa de corte em cima, assim, os spots todos lá em cima ali. Assim. E o simulador instalado de voo embaixo. Então, olha que legal, tinha ele de edição, que você via essas coisas lá. Então, mas aí já não existe mais, né? Claro. E agora tá pra lá. Então eu comecei a trabalhar lá e aí minha vida na aviação começa e, voltando aí pra comunicação, ela vem... Então, eu começo com interna e externa, monto ali. E eu acho que é aí que vem a coisa legal de outras coisas aparecendo na vida. Eu acho que eu vou fazer um link aqui. Você perguntou assim, Carol, como que você foi preparar para uma coisa, de repente você foi para outra. Sim. Isso acontece nos estudos que eu escolhi, mas aconteceu muito na minha trajetória profissional. E eu acho que a Azul tem um papel muito importante disso. Por quê? E da forma como a comunicação se posiciona. Então, esta maneira de posicionar a comunicação de maneira estratégica me coloca em uma posição de fato, atuação. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na Azul, 1 ano depois ela fez uma fusão com a Trip Linhas Aéreas. Não sei se vocês lembram. Sim, lembro. E aí, nessa fusão, ela dobrou de tamanho do dia pra noite. Caramba. Ai, meu Deus, é que eu tenho tanta história pra contar, vocês vão me cortando, que eu vou contando. É que eu me lembro de coisas assim, coisas que a gente só vive revivendo. Revivendo. Vou contar que eu acho que é um detalhe interessante. Eu contei isso pra poucas pessoas. A nossa área ficava no andar de baixo, assim, a gente subia a escada e eu fui pegar água. Por isso que eu tava pegando água, o David tava lá, pegando água também. O David tomando água assim. Ele virou assim pra mim e falou assim: Carol, eu achar que vai comprar a Trip. O que você achar disso? E eu tomando água. David, eu acho que você é o dono, cara. Você que achar que vai comprar a Trip, tá bom? Desceu, assim. Eu desci a escada, chamei o Panda, falei, Panda, preciso falar com você. Tirei ele da sala, falei, Panda, você tá sabendo disso? Ele, não. Subiu, deu 5 minutos, desceu, para tudo... Vamos começar o plano. Ele comprou. Ele desceu e nós passamos Foram 3 dias fazendo a preparação da comunicação do anúncio. Nós soubemos disso na quarta, o anúncio foi na segunda-feira. O anúncio, fora toda a papelada, aquela transição toda. Então, o que aconteceu foi que... Bastidores, né? O fato de eu... E aí, eu fiquei envolvida desde o momento 0 até... Né? 1 ano e meio depois aí de integração, com todo mundo tá sendo responsável pela comunicação. Mas eu acho que o fato da comunicação ter sido feito desta forma, eu tinha lá, né, Panda, a nossa área de comunicação, ela tinha ela era esse papel mais estratégico. A gente participava efetivamente dos negócios. O ponto que o dono veio falar pra mim, vou comprar a Trip. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que você acha? Eu falei, eu acho interessante. E quando então eu participava de muitas reuniões com o board da Azul para falar de todos os processos de integração, né, de todas as áreas, porque, em primeiro lugar, eu ia comunicar tudo que estava acontecendo em todas as áreas. Mas a gente participava também das decisões se era melhor fazer assim, né? Porque se decidia tudo, o uniforme que a gente vai adotar... A marca ficou Trip por um tempo ou já virou Azul? Ficou... no começo era Azul e Trip, né? Porque... Manteve as duas durante um tempo. Manteve, mas depois virou Azul. E foi rápido isso, né? Só que aí virou Azul com uma mudança na logomarca... Desculpa. Na logo mesmo, que era azul e tinha U mudou de cor, colocando a cor que era da Trip. Então fez toda uma integração. Uma integração. Bacana. E aí, imagina, repintaram as aeronaves, era tudo. Depois voltou. Aí depois que passou um tempo, aí voltou o azul normal ali. Um azul só, único. Tá.
Porque isso pra pintar a aeronave, você imagina que caos que Então, era. Aí tinha que fazer o Achava U que eles diferente. adesivavam. Tem Deve ter uma mistura de adesivo uma com... parte com a pintura, né? pintura, o mapa do Brasil ali é tudo pintado. E é super difícil Nossa, pintar aquele imagino. mapa ali. Enfim. E aí, o que aconteceu? O fato de eu estar lá e participar sempre das reuniões de decisão, né? Que era desde assim, vamos botar o uniforme assim, vamos deixar assim, vamos fazer essa área assim, essa... Isso chegou uma hora que, logo no começo ali, quando a gente foi nas primeiras reuniões de integração, o pessoal falou assim, gente, nós dobramos de tamanho. De um dia para o outro, né? Nós estamos fazendo um processo, liderando um processo de integração. E o processo de integração tem uma coisa que é muito importante, que nós estamos sentados aqui para redefinir o que seremos agora. Porque nós não seremos nem Azul e nem a Trip. Nasce uma nova O que empresa. somos aqui agora? É O que isso mesmo. seremos? Né? Então, muitas conversas sobre isso. Porque você senta para ver desde due diligence até a essência, a missão, valores, onde eu quero ir, para onde você quer, onde você quer lá. Proposta e tudo mais. Nessa discussão, aí eles chamaram, é muito complexo tudo, eles chamaram a McKinsey para ajudar no processo. Legal. Fizeram uma pesquisa de cultura, tal, não sei o quê. E eu participando disso. Aí, num determinado momento, o vice-presidente de RH na época chamou o Panda e falou assim, Panda, não vejo outra pessoa, neste momento, capaz de liderar a cultura da empresa. Por quê? Cultura organizacional, ela é uma área que normalmente está atrelada ao RH. É verdade. E ele era o VP de RH. Mas e isso que eu acho maravilhoso nas atitudes que eu acredito que a gente tem que ter nas empresas, né? A sinceridade de falar, cara, olha, tá na minha atribuição, mas... Você vai fazer melhor. Você faz melhor, cara. É verdade, É assim, tipo, não me importa que área que tá. Nós somos uma empresa. Você faz melhor? Você topa fazer? É isso. Como empresa tem que ficar melhor, né? Isso. É bom pra Isso é empresa? legal. Ótimo. Chegou pro Panda, você consegue fazer isso? Porque hoje eu não consigo fazer isso. Bacana. E o Panda falou, beleza. Aí o Panda saiu e falou, Carol, você tá fazendo alguma coisa? Não, Panda, que isso? Não faço nada. Tô só fazer a comunicação aqui. Vamos fazer uma área de cultura organizacional? Eu falo, bora. E aí você fala assim pra mim, Carol, você resolveu fazer uma área de cultura? Você sabia disso? Você estudou disso? Você tinha noção disso? As maravilhas da comunicação. O fato de você trabalhar com muitas áreas, lidar conhecimentos e por trabalhar com comunicação interna, ele é a expressão da cultura de uma empresa. Então, eu tinha formação? Não. Eu tinha experiência ali formal do negócio? Não. Mas eu sabia a essência do negócio, eu sabia. Porque para fazer a comunicação interna, eu tinha que saber como é que essas pessoas se relacionam com a comunicação, mas eu tenho que saber como eu tenho que comunicar com elas do jeito que eu preciso comunicar. E esse jeito é da empresa, é a cultura da empresa. E se a empresa entendeu que o Panda era o coração daquilo ali, e o Panda veio me chamar para fazer com ele, é porque confiava na gente de alguma forma. Vamos fazer. Sentamos, até hoje. Sentamos, e nisso a gente já tinha redefinido missão, visão e valores lá no board, porque eu participava dessas reuniões, então eu já sabia qual era a nova missão da Azul, qual era a nova visão, né? Então a gente sai, olha, a cultura é a expressão disso, né? Isso aqui, na verdade, é o contrário. Isso aqui é a formalização dessa cultura. A gente tentar escrever numa pedra o que somos, quem somos, como queremos fazer as coisas, ou seja, é o jeito de ser e de fazer as coisas aqui. Então, é isso que a gente quer. Nosso desafio como área é como que eu vou fazer os funcionários vivenciar, eles têm que colocar isso em prática. Então, eu tinha 2 desafios ali. Eu tinha que, primeiro, fazer uma ampla comunicação para eles entenderem e saberem o que é de informação. E depois, eu tinha que fazer diversos programas, diversas ações para que eles aprendessem é um termo meio duro, mas para que eles estimulassem aquele comportamento. E aquele comportamento da cultura, ele era a base das avaliações de RH,
Sim. Né? Então, assim, tudo aquilo a gente fazia em conjunto. A avaliação, o desenvolvimento era feito com a equipe de RH. Mas era baseado naquilo ali. E a gente, como estava com a comunicação e os programas de estímulo e de como que eu vou fazer? Tá, então, por exemplo, aqui nós somos uma empresa que a gente é uma empresa informal. E eu mando todo mundo vir com dress code de gravata e terno. Não combinava. Então, o meu papel lá era criar programas ali como cultura para estimular aquelas atitudes que eu queria fazer. Então, a gente criou os programas que iam fortalecer a missão, visão e os valores da empresa. E de uma maneira lúdica, gostosa, que as pessoas pudessem fazer parte, porque cultura é fazer parte. Sim, sem fazer dúvida. parte do negócio. Com certeza. E aí, a cultura organizacional veio parar na minha gestão. E vocês integraram as duas culturas, né? Numa Era cultura... da Azul e da Trip, né? Criou-se uma único, nova né? cultura. E a gente tinha o desafio de passar isso para os 10 mil funcionários que eu tinha ali naquele momento. E cultura não é uma coisa, né? Ela é um trabalho que é feito ao longo do tempo. Claro. Né? Você vai incutindo aquilo. Porque a cultura define o jeito que as pessoas fazem as coisas. Ela é muito importante. E aquilo se reflete para o cliente, se reflete para todos os outros stakeholders. E isso se reflete aonde? Na reputação. Por isso que a reputação é algo incrivelmente amplo. Porque a área de cultura, assim como a área de comunicação, elas são correlatas. É verdade. Aí você fala assim, então por que deu certo? Porque elas são correlatas. Eu consegui usar a comunicação favorecendo a cultura e a cultura favorecendo a comunicação. A cultura me guiava como eu tinha que fazer a minha linguagem, o jeito e tal. E a comunicação ajudava a reverberar qual era essa essência que eu precisava passar. E, de repente, uma pessoa que, até aquele momento, trabalhava com comunicação, então eu ajudava na reputação, mas como eu ajudava a reputação? Naquela minha perninha da comunicação, de repente ganhei uma outra perna, que era a cultura. E fui entrar no mundo de cultura organizacional. Bem legal. Aí, cuidando de cultura, comunicação interna e externa. Tava trabalhando, aquela loucura, de repente vem eventos para mim, porque no meio dessas transições vem evento, pega evento aí, alguém pega evento, você fica, aquelas coisas. Aí eu tava cuidando de evento, sei que eu tava assim, já tava bastante coisa. Eu comecei a me incomodar com alguma coisa, porque eu entrando mais nesse mundo de cultura, de essência, de vendas, coisas, e sempre com a reputação na minha cabeça. Eu olhei e vi assim, uma oportunidade e um desafio para a Azul. A Azul, ela queria abrir capital em algum tempo. Tá. Então, você sabe, todo esse processo, você faz desde os processos, né, formais, mas o que é importante na abertura do capital? Você ser uma empresa de valor. Né? Porque quanto vai valer a sua empresa para você abrir teu capital? Você vai captar quanto? Sim. Né? Você tem aquele valor da marca. Então, os anos que antecedem a abertura de capital são anos que você trabalha muito a questão da reputação da marca, de deixar tudo arredondinho. Porque quando você vai sair para vender, certo? Sem a tua dúvida. empresa, nos roadshows que tem por aí, você vende todo um portfólio, né? Que você sabe que é sempre maior. E é aquilo que na hora que abre na bolsa, o cara vai pagar, sei lá, R$10 a ação, ou 20, ou 30, 50. E aí eu cuidando, a gente naquela loucura da integração, aquelas coisas, eu me inquietava com a questão da sustentabilidade. Isso há uns 10 anos atrás. Onde não era tão forte, não tinha SD, não se falava tanto, Não. né, das questões. Eu olhava, mas já tinha sustentabilidade. E eu via a Azul, uma empresa incrível, crescendo, e não tinha nada disso, formalmente. Tinha algumas coisas isoladas, de pessoas que faziam em lugares distintos, principalmente coisas sociais. Tá. Mas não tinha essa formalização. Como, por exemplo, a cultura, ela era muito forte na Azul desde o início, mas nunca teve uma área de cultura. Perfeito. Certo? Era muito empírico, que eu acho que tem muito a ver com startups que você começa a fazer e tal. E aí, eu cheguei com aquilo que começou a me incomodar, porque eu via que se a gente não fizesse alguma coisa, podia ser uma crise de imagem, de reputação. E a gente tinha uma oportunidade, porque eu lá cuidando mais da cultura, eu comecei a ver essa verve, essa essência das pessoas que estavam ali para
fazer coisas. E eu falei, poxa... Eu fui lá, falei com o Panda, falei com o board, falei, olha, gente, eu tô vendo isso, eu acho que a gente precisa ter. A pessoa falou, tá bom, você quer fazer? Panda, você tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não, Panda, não tô fazendo nada. Eu continuo sem fazer nada. Fazendo nada, Panda, tá tudo certo. Então faz aí. Falei, tá bom, vou fazer. Peguei, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que era especialista nisso. Ela era uma outra área, mas ela era especialista. E falei, não, agora você não vai mais cuidar disso, vamos abrir esse negócio junta. Eu não sei o técnico, eu vou gerenciar o negócio. Você faz o técnico e a gente vai trocando. E aí a gente fez um plano de negócio que é o seguinte. Vamos começar, porque eu tinha uma pessoa. Vamos começar com uma área de responsabilidade social. 3 anos vira sustentabilidade, que era a ideia de integrar a área de meio ambiente com a área de RI. Tá? E a gente vai fazer sustentabilidade daqui 3 anos. Montamos esse plano, então eu comecei... Aí faz política, e aí entra eu no mundo do terceiro setor, das ONGs, das associações comunitárias e tal. Outro, que eu jamais imaginei que eu ia trabalhar. Aprendizado, né? Tem como. Mas fazia sentido. Por quê? E aí, de novo, por que faz sentido? E acho que essa é a grande questão. De quem tem uma cadeira dessa responsabilidade. É a cadeira de você fazer a conexão. Porque eu poderia ser a gestora de 3 áreas diferentes. Sim. Que elas não se falam entre si. Sim. Mas que barato que tem se eu não posso tentar achar aquilo que potencializa e dá sinergia e dá apoio para todo mundo. Claro, sim. Entendeu? E aí nasce a área de responsabilidade social, que depois virou a área de sustentabilidade que está lá até hoje. E aí foi... Eu me estendo um pouco aqui nessa questão da Azul. Eu acho que a Azul, eu passei 10 anos... Foi uma trajetória, né? Eu passei muito tempo na empresa, mas foi um lugar que eu trouxe, assim, de... O que eu aprendi na Azul? Sim, fundamentar, né? Eu abri, criei coisas do zero e tal. Mas foi lá que eu também tive a oportunidade de ampliar essa visão de quem trabalha a reputação. Sim. Eu consegui usar outras áreas operacionais, digamos assim, outras áreas que operacionalizam o negócio para integrar esse objetivo principal da reputação. Então, isso me trouxe uma série de aprendizados, de coisas bacanas. E aí vem... E aí teve mais uma transição, né? E aí vem... Fica lá, Como que foi essa tua transição da Azul para Latam? Que acredito que tem uma rixa aí entre então, tem um problema aí, não, né? porque... Assim, a gente são concorrentes. São concorrentes. A gente percebe que existe um trabalho muito interessante entre as companhias aéreas e eles acabam se ajudando ali, não tem nenhuma... Só que eles são concorrentes, claro, né? Naturalmente. De acordo com a região que cada um atua, se tem operação para determinada região do país e tal, acaba tendo uma concorrência. Mas como é que foi essa tua transição? Existem os negócios que a gente é concorrente, né? Mas nós somos parceiros na indústria, como acho que toda indústria, né? Então, por exemplo, toda crise aérea que se tem, as empresas são muito solidárias. Existe essa parceria, elas também são muito unidas nas questões de propósitos comuns, de agenda pública comum, mas tem a concorrência. Claro. E como é um mundo pequeno, porque a gente, infelizmente, tem poucas empresas aéreas, a gente acaba conhecendo muita gente, né? E as pessoas. Então, você fala eu sempre estava falando com o pessoal das concorrentes todos os dias. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Eu saí da Azul, eu fiquei grávida e da minha primeira filha, da Marianita. E minha filha nasceu 1 semana antes da pandemia. Pensa. Então, todo o planejamento, tudo que a gente tinha feito na Azul, caiu por terra porque a empresa saiu do modo voando para a sobrevivência. Sim. Isso foi para todas as empresas aéreas, né? Avião no chão, você lembra aquelas cenas horrorosas de avião no chão? Então, imagina. E aí, demissão em rodo, foi muito difícil, foi muito difícil. Com certeza. E eu, além de estar vivendo essa situação, eu estava de licença, mas, obviamente, acompanhando aquilo, eu ainda estava vivendo uma outra jornada na minha vida, que era a jornada de ser mãe. Então, era muito novo para mim. E sendo mãe, num momento difícil também, porque imagina, nós ficamos enclausurados em casa, então existia aquele medo, aquela coisa, segurança e tudo mais, né?
Quem não perder alguém com Covid, eu perdi muitas pessoas com Covid. É verdade. Uhum. Morria de medo. Eu tinha uma filha recém-nascida ali. Claro. Não tinha vacina, não tinha nada. Uhum. Então, eu vi aquilo como uma oportunidade de eu vi que o que eu precisava fazer naquele momento era cuidar da minha filha. Então eu entrei em acordo com a Azul e falei, preciso disso, preciso ficar aqui agora. Uhum. E eles falaram, tranquilo, beleza. E aí o que eu fiz? Eu entrei no acordo com eles, com a grana que eu recebi, eu falei, eu vou ficar mais 1 ano aqui em casa, porque a gente estava acompanhando e vendo que... todo mundo achava que a pandemia ia demorar, né? Pouco, aí chegando 2021, nada. E falou, isso aí vai durar mais 1 ano ainda, pelo menos. Então, eu vou ficar... Então, meus planos eram ficar em casa cuidando da Maria e voltar a trabalhar em 22. Perfeito. Beleza. Tô lá, trocando fralda. Assim, fazendo aquele hit, né? A sequência. Isso. Mamada, fralda, arrotar, dormir. Tava nessa sequência. Tava em algum desses passos. Um desses passos que eu tava, tocou meu telefone. Era Gislane Rossetti. Ela era diretora de comunicação da Latam. Colega minha, porque nesse tempo também a gente fundou a ABAR juntas. Então, na ABAR, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, nós fazemos parte do conselho de comunicação da ABAR. Então, eu representava a Azul, ela representava a Latam, né? Tinha outra pessoa. Então, a gente se conhecia. Né? E eu admirava a Gi por outras coisas. Enfim, ela veio da BASF, eu já conheci ela. Eu sempre tive a admiração também de trabalhar com ela. E ela me ligou e falou, escuta, tô sabendo agora que você saiu da Azul? Eu falei, eu tava de licença ainda. Eu saí. Eu tô de licença, eu ia sair, né? Mas sim, saí. Não, você não saiu, você vai ficar em casa? Eu falei, não, eu tô aqui, ó, tô trabalhando aqui, tô no ciclo. Mais do que eu não sei qual fase tá, se tá na segunda ou na terceira aqui, mas tô aqui. Eu falei assim, não, você vai vir trabalhar comigo, você não vai ficar aí. Eu falei, Gi, eu tô com a Maria, ela é recém-nascida, como é que eu vou trabalhar aí? Eu falei assim, amiga, eu preciso de você. Se estrutura. O que você quiser. Fala, nós estamos tudo em home office, tava todo mundo em home office. É verdade. Né? Então, você não vai ter risco nenhum. Te dou toda a flexibilidade que você precisar. Então, cara, você precisa trabalhar... Você faz teu horário, amamentar... O seu horário, você faz o seu horário. Eu preciso de você aqui, porque a gente está com uma questão muito séria aqui. A empresa entrou em recuperação judicial. E abriu... eles, ao mesmo tempo, o Chile... fez um compromisso de sustentabilidade gigantesco para o grupo. E eu estou encarregada de abrir uma área de sustentabilidade aqui que não tem e de reestruturar toda a parte de comunicação externa, porque ela só cuidava de comunicação externa lá. Que eu preciso fazer, porque ela cuidava de interna... ela cuidava de comunicação, sustentabilidade, assuntos regulatórios, governo... toda a parte, enfim, era bem grande. Questões específicas do segmento, né? Então, mas assim, ela era pessoa de reputação lá também. Então, eu tô com institucional, eu tô com várias questões aqui e eu preciso de você. Eu quero você. Vem aqui, vamos lá. Fiz lá o processo. Passei em abril de 21, entrei na Latam. Com este objetivo. Eu fui lá para ajudar a reestruturar e montar a área. E fiz. E aí fiquei fiquei 2 anos lá. Perfeito. Tive a minha outra filha, minha caçulinha lá também. Foi muito legal. E eu acho que o que a Latam mais me trouxe, né? Que eu sempre falo assim, o que eu levei das áreas, né? A Latam foi muito bom trabalhar com a Latam, porque eu entrei num momento de crise, entrei num momento em que a empresa estava em recuperação judicial eu tinha uma meta ali que era dar segurança às pessoas. Falou assim, sim, a Latam está em recuperação judicial, mas ela não vai falir. Ela é sólida, ela está se reorganizando, né? Ela tem compromisso, é uma empresa grande. O Brasil é a maior operação da Latam. E a sustentabilidade, olha só, se ela não acreditasse nisso, ela não estaria lançando um compromisso de sustentabilidade que é pesadíssimo para a indústria aérea. Eu tô batendo esse microfone, vocês perceberam, né? Tá lindo. É o charme. É o charme. Tá brigando com ele. Que, se não fosse por isso, a gente ia trabalhar nessa... Então, eu tinha esse desafio, e esse desafio me chamou muita atenção em trabalhar.
trabalhar com a Gislaine, que era uma coisa super importante, e trabalhar numa Bacana. empresa que ela era uma empresa multinacional, então ela tinha representação em outros países. Então, a Latam foi muito legal para eu conseguir ver a questão de outros países, como que eles trabalhavam, a cultura, multiculturalidade. Então, a mesma maneira que tinha uma equipe de comunicação e de sustentabilidade no Brasil, tem também no Chile, tem também na Colômbia, tem também no Equador. Então, eu fiz amigos, conheci culturas, entendi o mercado lá. Então, me deu, assim, a possibilidade de eu conhecer como é que funcionavam esses mercados nos outros países que eu trabalhava. Claro. Que foi uma coisa que agregou também aquilo que foi fazer. E trabalhei, consegui, aí a Latam saiu ano passado da recuperação judicial, mais forte, mais consolidada, ela conseguiu fazer. A parte de sustentabilidade, ela está indo super bem, porque ela tem uma coisa super diferenciada, assim, que ela tenta fazer apoios assim, mais focados na preservação dos biomas, isso é super legal. Então, foi um trabalho assim, bem, onde eu pude aprender sobre mudança climática, sobre economia circular, que eram coisas que eu não tinha essa bagagem, que eu fui aprendendo e que foi trazendo. Algo novo, né? Exatamente. E me trouxe essa importância de estar ali no setor, de contribuir e encerrar esse ciclo da aviação que durou aí na minha vida por uns 13, 14 anos. Então, que eu levo com muito carinho, com muita coisa. Mas eu acho que toda essa jornada, ela foi uma jornada muito rica, porque eu acho que ao longo dela eu sempre procurei buscar e aprender o melhor. Das oportunidades que me vinham, e eu acho que assim as pessoas com que eu trabalhei, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me ensinaram muito. As conexões, né? Isso é muito importante. Tanto meus líderes quanto meus liderados, eles me ensinaram tanto. Eu aprendi tanto com eles, eu levo com muito carinho, sabe? Sem dúvida. Como os parceiros, e ver e mudar, e falar, putz, errei aqui, acertei aqui, vou fazer. Então, acho que essas são coisas bacanas da gente, né, nessa trajetória aí. E, Carol, mais uma pergunta. O setor de aviação, né? Então, ao mesmo tempo que ele é importante, ele tem uma alta responsabilidade, né? Ele é algo que passou a ser vital, né? O transporte, ele não é só um transporte, né, de mercadoria, de pessoas, né? Business, né? Turismo. Então, tem toda a responsabilidade, mexe com uma questão muito delicada, né? Você que trabalhou muitos anos à frente dessas questões de comunicação, principalmente reputação e gestão de imagem, né? Dessas marcas, né? Dos porta-vozes e tal. Quais são algumas, né? Porque tem inúmeras que você falou ao longo da tua trajetória. Você foi falando todas as ações de prevenção e de controle e para manter a reputação controlada, uma boa imagem e tal. O que você elenca como as principais ações de prevenção ou de atuação para trabalhar as questões de reputação e gestão de imagem? Você diz em crise? Sim, essas marcas elas estão na mídia todo momento e por sim. Qualquer coisa, Perfeito. por atraso, por exemplo, de um destrói voo, gera jornalista e vai para mídia e tal. Ou seja, as marcas elas estão expostas a todo momento e de uma hora para outra o negócio, né? Sim, como líder de comunicação para essas empresas de aviação, quais são os principais pilares, por exemplo, que tocam na questão de reputação e na questão de imagem de marca, que essas empresas elas precisam estar atentas, porque o negócio é tão sensível e pode explodir a todo momento, a questão de um atraso, por exemplo, funcionários greve que acaba impactando. Tem a questão de governo, porque tem todas as regulamentações da aviação com o governo, com tudo isso, ou seja, é um negócio complexo, né? Então, quais são as principais questões de preocupação que a área de comunicação tem para tentar trabalhar isso? A área de comunicação, isso eu acho que é para qualquer setor. Tem setores que eu acho que estão mais expostos em algumas questões ou mais sensíveis em outras, mas eu acho que todo profissional de comunicação que tem esse trabalho muito junto com a reputação precisa ter alguns pilares importantes. O que eu acredito, assim, que eu faço.
eu acredito na proatividade da comunicação. Perfeito. Nós precisamos ser proativos, sempre. Porque se nós ficarmos reativos, o reativo, ele faz você não ficar tão exposto. Sim. Então não é que não você sempre vai estar lá, mas o que eu quero dizer é, eu prefiro muito mais uma conduta proativa do que uma conduta reativa nas situações de comunicação, porque você é a oportunidade que a gente tem para imprimir aos poucos a sua reputação nos stakeholders. Então, quando você está resolvendo uma situação, você aos poucos está também já passando como é que aquela empresa costuma passar e resolver as situações. Então você também vai criando a sua reputação interna ali com esses públicos que você trabalha. Você vai criar aquele relacionamento que eu falei que é o tripé do trabalho que a gente de atuar. É o trabalho de ter uma reputação. Então primeiro você tem um planejamento. Aí você vai executar esse planejamento. E esse planejamento, ele precisa ter ações muito mais proativas do que reativas. Sim. Porque a proatividade, ela é uma oportunidade de exposição de marca, de awareness, de gerar marca, de você fazer ela estar ali presente com a mensagem certa, com o direcionamento certo, com aquilo que você quer ser percebido. Perfeito. Quando você é reativo, você deixa o cara achar o que ele acha de você. Então ele vem perguntando para você já em cima do que ele já entendeu que é. Sim. E ele fala assim, é isso ou não é? Quando você quando é proativo, você é o contrário. Você leva para o jornalista, você leva para o deputado, você leva para o cliente, para ele dizer para você se a sua proposta está certa ou não. É diferente. A proatividade, além dela ajudar na construção da reputação, ela ajuda. E aí você usa a proatividade nos tempos de bonança. Por quê? A crise, ela está aí. Nenhuma empresa não vai passar por uma crise. Sempre vai passar por uma crise de imagem, de reputação. Sim. A questão é quando. E quando acontecer, o quanto de musculatura ela vai ter para lidar com isso. E essa musculatura, ela é construída por meio desses anos de relacionamento, de atuação, de alinhamento, de visão e tal, que foram construídas ali. Ela te dá musculatura para enfrentar a crise. Ela te dá poder de barganha porque você valoriza a sua marca. Então, quando você vai num fornecedor, você vai lá no fornecedor, você consegue ter um preço melhor porque você é a empresa X e não a empresa Y. Claro, com certeza. Né? Então, veja como gerenciar a reputação é gerenciar um negócio. Veja que quando você faz esse trabalho, você gerencia. E o quarto aspecto é o alinhamento do discurso e a prática. O líder de comunicação, ele tem que fazer parte da operação. Porque ele está escrevendo, divulgando, trabalhando um discurso. Sim. Que ele precisa ajudar a garantir que aquilo aconteça. Ou ele vai escrever outra coisa. Sim. É verdade. E aí ele vai dizer para internamente assim, isso aqui eu não escrevo. Isso aqui eu não falo. Não posso falar uma coisa que a gente não está fazendo. Ou que a gente não tem nem intenção de fazer. Não vou fazer isso. Porque muitas vezes a gente, né, para resolver aquele momento, fala isso, e aí depois quando arrefece, esquece, cai na gaveta. Só que o cara que está cuidando da reputação, ele não pode fazer isso. O que ele escreve tem que ser verdadeiro. Mesmo que a verdade seja, não sabemos ainda como vamos resolver esse problema. Claro. Transparência. Transparência, né? Estamos super tensos, jamais imaginávamos que fosse acontecer isso, mas agora que aconteceu, vimos que tem uma falha, a gente vai resolver. E estar do lado do comitê que está resolvendo isso. E se não tiver comitê, crie comitê. Porque se você não fizer isso, é a crise lá na frente. E se vier uma crise, uma segunda crise de uma primeira mal gerida, é muito pior. Né? E dependendo da reputação da sua empresa, você não sobrevive. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Perfeito. Vocês lembram,
um tempo atrás, que acharam um ratinho na garrafa da Coca-Cola. Vocês lembram disso? Sim. Aí foi um escândalo e tal. Sim. Eu faço a pergunta. Quem toma Coca-Cola ainda hoje? Todos nós, né? Sim. Sim. Vou fazer a mesma pergunta. E se tivessem achado o ratinho na X-Cola? Uhum. Alguém ia tomar a X-Cola? A X-Cola existiria Nem ainda? existiria. É a Essa é a musculatura, resposta. né? É a musculatura. Faz muito Coca-Cola sentido, sobreviveu... Porque é gravíssimo o que aconteceu. Carol. Sim. Isso destrói a empresa. Por que ela sobreviveu? Por todo esse trabalho que a marca fez ao longo desse tempo. Então, é um trabalho assim muito estratégico, é muito de formiguinha, de construção, De de ter ao um longo do entendimento, né? tempo. Bacana. Você acha que esse talvez seja a maior dificuldade hoje para as empresas, se tratando do mundo atual, do fluxo de informações, dos riscos, né, que podem acontecer? Você entende talvez que a empresa não ter ainda o comitê, ou não ter o entendimento da importância disso, talvez seja uma das maiores dificuldades ainda para que tenha um maior gerenciamento dentro das crises ainda que existem dentro das empresas? Eu acredito que as empresas estão cada vez mais conscientes disso. Né? Principalmente as grandes empresas. Sim. Ela já Evoluiu muito, né? já evoluiu muito, elas já viram É muito. verdade. Mais do que o perigo, elas começam a ver o poder que tem isso, né? Tanto que a gente começa a ver os primeiros Chief Culture Officers aparecendo por aí, né? E esses caras que gerenciam cultura virando CEOs. Coisa que a gente nunca viu, né? Numa história. Então, eu acho que tem se mudado. O que acontece, um pouco da visão que eu tenho, né? É que às vezes tem alguns desafios e prioridades, né? Então, às vezes certas situações acontecem que elas entram numa prioridade X em relação a outras. Não que esta não seja importante ou a outra não seja, mas você tem os recursos limitados da empresa, do tempo, daquilo que vai fazer. Então, eu acho que existe um acompanhamento, mas às vezes não há uma priorização. Talvez correta ou uma repriorização no momento em que você está acompanhando aquilo. Ou porque não tem, às vezes, sistematização. Não se tem a sistematização do processo. Ó, gente, esses são todos os problemas da empresa. Vamos listar eles do 1 ao 1000? Tem alguém que sistematiza isso? Tem um grupo de pessoas que cuida disso? Pauta para quem? Isso vai para que nível hierárquico? Quem tá... Muitas vezes não se tem isso. Ou às vezes se tem, mas tá em fase de aprendizado. Sim. E algumas coisas caem. Ou às vezes existem erros de julgamento. Às vezes a gente fala, isso daqui pode ser... A gente vê depois, fica lá no item 950. De repente amanhã é aquele 950 que está na página do jornal. Sim. Né? Então, é muito dinâmico, não dá pra gente prever tudo. Mas eu acredito que tem algumas coisas que as empresas estão se estruturando, elas estão procurando buscar. Existem algumas resistências, principalmente quando a questão financeira entra. Eu acho que todo profissional de comunicação e de reputação, ele tem um grande desafio de monetizar isso. Existem inúmeros... índices, existem inúmeras formas da gente tentar criar algum tipo de correlação financeira para quanto vale uma declaração do seu presidente numa matéria impressa, jornalística, no Valor Econômico, por exemplo. É verdade. Seja centimetragem. Não é a mesma coisa. Não é um anúncio publicitário. Sim. Você passa, porque você faz um trabalho, o jornalista escreve aquela matéria, por exemplo, com os valores e a opinião dele. Se aquilo que ele colocou está alinhado com os seus objetivos, o trabalho da empresa foi muito bem feito ali. Quanto vale esse trabalho? Não tem um tostão envolvido nisso. Sim. É o trabalho de você ter um relacionamento com aquele jornalista, de você entender, de você saber o que é importante para ele, de você construir uma narrativa sólida, de você ter, uma reputação sua, profissional, da empresa, mostrando que, quando a gente fala assim, é assim, quando a gente fala que não é assim, não é assim. Então, pode escrever que tá certo, ou pode escrever... De você atender o cara para explicar, você nem tá falando comigo, tá? Deixa eu te contar um negócio aqui. Em off, às vezes, para explicar
funcionamento daquela indústria para o cara que está perdido. Isso serve para o jornalista, isso serve para um deputado, isso serve para o funcionário, às vezes para uma pessoa de um órgão de defesa do consumidor, que às vezes está trabalhando numa causa com uma visão... Porque me vejam, essas pessoas são generalistas. Né? Elas cuidam de várias... Tirando, obviamente, as instituições especializadas, por exemplo, o Manac, da vida que entende muita coisa. Mas todos nós não somos muito entendedores de muitas coisas. Então, às vezes, essa troca, essa experiência ajuda. Então, eu acho que tem esses desafios ainda por vir, né? Caramba. Também que se vê. Pô, sensacional. Sensacional, incrível, né? Incrível. Bom, e acho que com esse desfecho maravilhoso, né? É claro excelente. que, bom, eu ficaria mais 2, 3 horas conversando aqui. Tranquilamente que a gente vai encerrando, né, Camilo? Nosso podcast de hoje, infelizmente, mas muito feliz pelo conteúdo de hoje. E encerro aqui agradecendo pela sua presença, por tudo que compartilhou aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, prazerzaço. E ainda abro uma janela para que você fale com a nossa audiência, deixe o seu recado final aí, uma dica, um conselho, enfim, fica à vontade aí para falar o que quiser, deixar suas redes sociais, para quem quiser te seguir, enfim. E dizer também que a porta do podcast está sempre aberta, então sempre que você quiser voltar, estaremos aqui prontos para te receber, né, Camilo? Com certeza, toda certeza. Isso aí. Pessoal, muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui. Eu também poderia ficar dias conversando, porque é um assunto super legal, mas agradeço muito essa oportunidade e acho que se eu posso dizer alguma coisa para quem está vendo, seja apaixonado pelo que você faz, porque eu acho que ser apaixonado pelo que a gente faz já dá toda essa motivação para a gente prestar atenção, olhar, ver, né? Abra a cabeça, seja uma pessoa que não tenha medo de arriscar, de conhecer coisas novas, de aprender com todos, né? Todos, não importa a hierarquia, de onde vem. Isso é riquíssimo e a reputação é algo muito bacana, muito importante, que um bom profissional de comunicação, se ele faz bem o seu trabalho, ele é fundamental, estratégico isso, né? para a empresa. Ele que traz muito valor para a empresa também. É isso aí, gente. Super obrigada. A gente que agradece, obrigado muito. Obrigado, Camilo. Eu que agradeço. Como sempre, o meu galã da comunicação tá aqui. Obrigado mais uma vez. Mais um, né? Mais um. E vamos agradecer também a nossa audiência. Você que ficou ligadinho aí, seja pelo YouTube, pelo Spotify, ouvindo, assistindo, não importa. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, lembrando você, deixa sua curtida, seu comentário, a sua pergunta. Compartilha o vídeo. Compartilhe o vídeo, Camilo. Não esqueça de compartilhar. Pega os grupos que tem mais pessoas. Fala na comunidade, a comunidade agora, lá no WhatsApp, né, nos grupos de tia, de vó. Vai lá, compartilha, manda o vídeo para todo mundo chegar junto, todo mundo aproveitar, curtir e engajar, né? É importante sempre. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e nos vemos num próximo episódio. Sendo assim, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.